Acho que desconhecer a história do Brasil é um dos piores erros da nossa geração, principalmente no que tange o estereótipo da loucura. A história do país, que faz referência a essa parte, ela é marcada de terror, brutalidade, covardia. Você vai conhecer daqui a pouquinho, depois da vinheta, o que realmente foi o Holocausto brasileiro. Esse livro-reportagem da Daniela Arbex tem aproximadamente 250 páginas e são fotografias. A Daniela Arbex, que é jornalista e escritora, ela entrevistou várias pessoas que fizeram parte dessa fase da história. Foram funcionários, foram pacientes que estiveram presentes durante décadas no Hospício de Barbacena, que também era conhecido como colônia. Ali naquele local, aqui mesmo como o livro fala, cerca de 60 mil pessoas morreram. Só que não eram só pacientes, né, que tinham diagnósticos de doenças mentais. 70%, na verdade, 70% dos pacientes que eram encaminhados para o local, eles não tinham diagnósticos de doenças mentais. Eram pessoas, às vezes, que foram encaminhadas para lá por causa de homossexualismo, por causa da empregada que ficou grávida do patrão e a família queria encobrir aquela situação, por causa do marido que queria ficar livre da mulher, né, e encaminhava a esposa para lá. Alguém que estava dando trabalho na família, estava dando trabalho à polícia. Então, eram várias pessoas que, mesmo não tendo diagnóstico em relação a doenças mentais, elas eram encaminhadas para o local, e naquele local ali elas eram tratadas da mesma maneira e recebiam o mesmo tratamento, né? Alguns tratamentos agressivos em relação aos choques, que faziam muitas vezes o paciente morrer. Cerca de 60 mil pessoas morreram naquele local, e aquele local ali ele movimentou um mercado negro de venda de corpos. Centenas de corpos foram vendidos para universidades de medicina de todo o país. Era um negócio lucrativo ali para a época, para quem estava frente ao hospital. E os pacientes que eram encaminhados para o local, eles não tinham condições de higiene. A comida, eles não usavam talheres, a comida era diluída. Na verdade, eles não tinham uma alimentação de qualidade. A ração, como era conhecida a alimentação deles, era proporcional, recebiam uma proporção durante todos os dias. Eles não tinham uma água de qualidade, bebendo muitas vezes a água do próprio esgoto. Para poder abrir espaço no colônia, como era conhecido o local, as camas foram retiradas do local e os pacientes às vezes dormiam no chão, no capim, porque dessa forma cabia mais gente. Eles não tinham roupa suficiente, então o que eles faziam para poder fugir do frio ali no hospital, ali daquela região de Barbacena, que em alguns períodos do ano costuma ser um pouquinho mais fria? Eles dormiam amontoados, iam se revezando para não morrer de frio durante a madrugada. A história que a Daniela Arbex conta nesse livro é uma história realmente muito forte, que fez parte da história do Brasil. É uma história que a gente tem que se envergonhar, mas tem que conhecer para não fazer de novo. Hoje o local ele foi desativado, existe um museu no local, qualquer pessoa pode conhecer, não paga nada. Eu, particularmente, eu estive no local, eu estive em Barbacena recentemente, só para poder conhecer esse museu. É um ambiente muito pesado, é um ambiente chocante, cheio de fotografias. Ali você vai conhecer um pouquinho mais o que foi essa parte da história do Brasil. Tem uma sala que você escuta os sons dos pacientes, é reproduzido os sons que eles faziam ali naquela época. Então, assim, eu acho que a gente tem que conhecer para não fazer de novo. E é isso que a Daniela Arbex ela faz. Ela entrevistou algumas pessoas que fizeram parte, né, desse hospital, funcionários que eram contra, funcionários que foram coniventes, pacientes que conseguiram, depois do hospital ser desativado, resgatar um pouco da dignidade, né, já que eles não tinham nenhuma ali no local. Muitas mães, elas tinham os filhos retirados, né, eles eram encaminhados para adoção, e ela conta essa história de filhos que se reencontraram com as mães depois, né, dessa fase da história do país. Então, com certeza, é um livro que vale a pena ler, vale a pena conhecer um pouco mais e até pesquisar um pouquinho mais, porque a Daniela Arbex, ela recontou isso tudo. É uma história que já foi contada várias vezes em livros, documentários, e a Daniela Arbex, mais uma vez, trouxe isso para o leitor, né? Tá aqui para o leitor. Então é isso. A dica de hoje no canal 4hesia é o Holocausto Brasileiro. Se você gostou, curta, compartilhe. Tá aí o nosso endereço no Twitter, no Facebook,
no Instagram. Qualquer dica a gente está aí. Muito obrigada pela participação e até a próxima.